Olá pessoal, vamos falar um pouquinho então nesse vídeo sobre coordenadas polares, tá? Eu vou falar de uma forma bem resumida sobre as coordenadas polares, é só uma parte que a gente precisa para usar ela no cálculo de limites, que a gente vai usar um pouquinho ali para usar uma proposição no cálculo de limites, e depois lá na frente a gente vai usar também coordenadas polares quando a gente for calcular integrais duplas e integrais triplas também, coordenadas cilíndricas, a gente usa basicamente a mesma ideia de coordenadas polares. Tá? Então eu vou dar uma introdução aí nas coordenadas polares para que a gente tenha uma ferramenta para usar no nosso curso aí para frente, beleza? O que são as coordenadas polares, né? Nós temos o sistema cartesiano, que é o plano XY, né? No caso, a gente está trabalhando ali no R2. E nossas coordenadas, então, retangulares, ou as coordenadas cartesianas. Então, toda vez que eu te dou um ponto no plano, você tem a coordenada x0 e a coordenada y0 dele, né? Então, aqui eu teria um ponto P de coordenadas x0, y0. Essas são as coordenadas cartesianas ou coordenadas retangulares, que é quando a gente pega o ponto e representa ele através de suas coordenadas projetando no eixo x ali 90 graus e no eixo y da vertical 90 graus também, tá? As coordenadas polares, elas são, uma nova maneira de representar os pontos em novas coordenadas, chamadas coordenadas polares. E elas também vão ter duas coordenadas. A coordenada que a gente vai chamar de coordenada radial e a coordenada angular, tá? Então, este ponto aqui, ó, se eu traçar a semirreta ligando ele até a origem do sistema cartesiano, eu tenho uma distância chamada de R, tá? E eu tenho um ângulo de rotação aqui, ó, em relação ao eixo horizontal, ou seja, ao eixo x. Eu vou chamar esse ângulo de θ. Nas coordenadas polares, o eixo x é chamado de eixo polar, tá? E a origem do sistema aqui é a origem do eixo polar, beleza? A gente vai convencionar as seguintes restrições para que tenhamos uma bijeção entre essas coordenadas. O que é uma bijeção entre essas coordenadas? Este ponto ali, x0, y0, que eu tracei aqui, ó, que eu coloquei, ele tem uma coordenada x0, y0, e eu quero ir dessas coordenadas cartesianas para as coordenadas polares de maneira única. Ou seja, ele vai ter uma única representação em coordenadas cartesianas e vai ter uma única representação nas suas coordenadas polares, tá? Então, aqui eu vou ter duas coordenadas para o ponto P, que vai ser o nosso R e o nosso θ. Então, quem é esse R e quem é esse θ das coordenadas polares? O R é a distância em relação à origem do sistema, beleza? E o θ é o ângulo de rotação no sentido anti-horário que eu preciso fazer até encontrar a reta ali, suporte da distância em relação à origem. Então, o ângulo θ é o ângulo em relação ao eixo horizontal aqui, beleza? Para que eu pegue, então, todos os pontos do R2, eu vou considerar sempre o θ de 0 até 2π. Então, o ângulo θ ele vai variar do 0. Observem que eu vou colocar menor do que 2π. Por que menor do que 2π? Porque θ igual a 0 já é o eixo polar aqui, ó, a parte positiva do x, tá? Então, eu não preciso considerar o 2π. E o R não é a distância em relação à origem? Então, o nosso R de qualquer ponto vai ser sempre maior ou igual que 0. Com estas restrições aqui, ou com estas condições, a gente tem um sistema que ele é uma bijeção. Então, eu vou das cartesianas para polar e da polar para as cartesianas. Ah, beleza, eu vou de uma para outra, de outra para uma, mas como é que eu relaciono estas coordenadas? A gente tem uma equação que relaciona essas coordenadas. Observem. Se eu fechar esse triângulo retângulo aqui, ó, este tamanho aqui vale x0, não é isso? Então, eu tenho uma função trigonométrica, que neste caso é o cosseno de θ, vai ser igual à coordenada x0 do ponto P sobre o R.
que é uma coordenada radial, que é a coordenada radial do ponto P. Bom, consequentemente, eu sei que x0 é r cosseno θ. Então, eu tenho a primeira relação entre as coordenadas. Uma coordenada x nas cartesianas é sempre r cosseno θ. A mesma coisa a gente faz, a mesma ideia a gente faz para o y, só que aí a gente usa a função seno. Então, eu sei que a coordenada y0 é r seno θ. Então, dado um ponto x0, y0 ou xy, como vai aparecer normalmente, você tem essa relação. O x das cartesianas é sempre r cosseno θ, o y das cartesianas é sempre r seno de θ. Esta é a relação entre as variáveis. Então, se você sabe quem é r e quem é θ, você encontra o x. Se você sabe quem é r e quem é θ, você encontra o y. Se você sabe quem é x e quem é y, ou seja, se eu te der um ponto em coordenadas cartesianas, você aplica as funções inversas aqui e você encontra, então, as coordenadas polares, né? O r e o θ do seu ponto. Tá? Por exemplo, vamos pensar aqui, ó, se eu tivesse com o ponto... Deixa o x0 aqui. Vou pegar aqui, ó. Vamos supor que eu tivesse com o ponto 0,2, ou seja, nas cartesianas, o meu ponto P tem coordenadas 0 para o x, 2 para o y. Como é que eu represento este ponto em coordenadas polares? Bom, pelo gráfico, neste caso, é até fácil, né? Mais fácil. Quanto eu preciso andar aqui para encontrar a reta? Preciso andar π sobre 2, não é isso? Qual é a distância do ponto aqui, ó, até a origem? 2 unidades. Então, o ponto P em coordenadas polares, ele vai ser 2, que é a distância, π sobre 2, que é o ângulo. Tá? Ah, professor, mas e se eu não tivesse, não fosse fácil encontrar ali pelo gráfico? Eu não queria fazer graficamente, queria fazer analiticamente. O que eu faria? Uso as equações. O x seria 0, então teria que ter 0 igual a r cosseno θ. E o y seria 2. Então, 2 teria que ser igual a r seno de θ. Ok? Bom, se eu tenho um produto aqui dando 0, só se uma das duas for 0. O r, se o r for 0, a gente está em cima da origem, não é isso? Mas se o r é 0 aqui, o r é 0 aqui, consequentemente eu teria que ter o 0, 0. Então, o r para a gente não é 0. O r, neste caso, é maior do que 0, porque eu não estou com a origem. Ok? Se o r é maior do que 0 e eu tenho que ter r cosseno θ dando 0, então eu tenho que ter o cosseno de θ igual a 0. Qual é o ângulo entre 0 e 2π que o cosseno vale 0? Eu tenho duas opções, não tem? Quando é que o cosseno vale 0? O cosseno vale 0 no π sobre 2 e no 3π sobre 2, ok? Então, aqui eu tenho θ igual a π sobre 2 ou θ igual a 3π sobre 2. Desta relação, eu tiro esses valores de θ. Beleza. Agora, aqui, ó, eu tenho que ter r seno de θ igual a 2, que é o y, não é isso? Consequentemente, o r é a distância em relação... O r é a distância do ponto E em relação à origem. Eu consigo calcular o r. O r é a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Não é isso? Por que o r é a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado? Porque o r é sempre a distância e a gente consegue calcular essa distância fazendo isso nas cartesianas. Então, o r vale 2. Então, eu também tenho essa relação para as coordenadas polares. Tá? Consequentemente, eu tenho que ter aqui ó, o r igual a 2. Então, o seno de θ vale 1. Qual é o ângulo entre 0 e 2π que o seno vale 1? Então, o θ daqui é o π sobre 2. Ou seja, eu jogo fora o 3π sobre 2 que eu tinha encontrado para o cosseno aqui ser 0. Tá? Por isso, então, que a gente encontrou
as coordenadas 2 e π sobre 2. Tá? Então lembre sempre, o x é r cosseno θ, o y é r seno θ, e eu também sei que como o r é a distância em relação à origem, o r em relação às coordenadas cartesianas satisfaz raiz quadrada de x quadrado mais y ao quadrado, que são as coordenadas do ponto. Entenderam? Beleza? Basicamente é isso que a gente precisa saber, tá? Para os nossos interesses aqui na disciplina. Por enquanto, no cálculo de limites, o que a gente vai estar mais interessado é nestas relações, tá? Depois, lá na parte de integrais múltiplas, integral dupla, integral tripla, a gente vai ter que representar aí regiões do plano através das coordenadas polares quando a gente for usar a mudança de variável para calcular a integral, tá? Mas aí a gente entra em mais detalhes lá na frente. Por enquanto, é isso que a gente precisa saber. Beleza?